Durante a década de 80, o futebol argentino se viu num debate de estilos de jogo que tinham como principais expoentes os técnicos campeões dos primeiros títulos mundiais do país, César Luiz Menotti e Carlos Salvador Bilardo. Anos mais tarde, uma terceira escola surgiu, e que talvez seja a que tem mais alunos mundo afora, aquela que tem Marcelo Bielsa em sua figura personificada. Quais as diferenças entre cada uma delas? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje. Após a Copa de 74, quando a seleção argentina sucumbiu ficando na lanterna da segunda fase de grupos, assumiu o comando da Albiceleste o campeão do torneio metropolitano pelo Huracan, César Menotti. Entusiasta de um futebol plástico e de muita valorização da posse de bola, que envolvia os adversários e prezava por um jogo capaz de entreter quem assistia, Menotti tinha preocupação com o desempenho acima do resultado, e que prometia resgatar as origens do futebol argentino que havia se perdido com os resultados das últimas Copas. O técnico dizia que um time é antes de tudo uma ideia, e que o futebol era a verdadeira manifestação da classe trabalhadora do país. Lembrando que durante aquele período, a Argentina vivia uma ditadura militar, e a Copa de 78 seria por lá realizada. Alguns diziam que o insucesso em casa resultaria em repressão do general Rafael Videla contra jogadores e comissão técnica. A nação estava dividida entre o êxtase de sediar o maior torneio de futebol do mundo e o medo da brutalidade dos militares, que assassinaram cerca de 30 mil pessoas durante a competição. A cerca de 1 quilômetro do palco da final, o estádio Monumental de Núñez, opositores do governo estavam sendo torturados na Escola de Mecânica da Armada. A realização da Copa também era uma forma que o governo arrumou de tentar limpar a sua imagem perante o mundo, e em meio a todo esse cenário de guerra, Menotti sabia que o futebol e o Mundial eram as únicas coisas que poderiam dar alegria aos cidadãos. Por isso, seu time tinha que jogar um futebol igualmente alegre, porém compromissado com o objetivo de ser campeão, já que suas vidas poderiam estar dependendo disso. Naquela época, Diego Maradona tinha 18 anos e jogava pelo Argentinos Júniors. Ele havia sido pré-convocado, mas foi um dos 3 cortados da lista final, porque Menotti entendia que para aguentar tamanha pressão, ele precisaria de homens mais prontos, e sua juventude poderia atrapalhá-lo. O time de Menotti jogava num 4-2-4, que além das lideranças do goleiro Fidjol e do zagueiro e capitão Daniel Passarella, ainda contava com o lateral direito Holguín sendo o base, permitindo a Tarantini, na esquerda, subir para o apoio com mais frequência. Os 2 meio-campistas formavam uma dupla igualmente equilibrada, com a técnica de Ardilhas para armar e a solidez de Galego para proteger a defesa. Mário Kempes era um terceiro homem de meio campo, um ponta de lança à la Pelé em 58, mas fazia parte da linha ofensiva, sendo inclusive o artilheiro da Copa com 6 gols. Os pontas Ortiz, que muitas vezes recuava e cedia o corredor para Tarantini, e Bertone, pelo lado direito, completavam o ataque com o centroavante Leopoldo Luque. Não chegou a ser um futebol encantador e empolgante, mas os conceitos do menotismo estavam presentes. Muitos vão lembrar da suspeita vitória sobre o Peru por 6-0, quando precisava de 4 de diferença para avançar até o final e eliminar o Brasil na segunda fase de grupos da Copa. Era muito improvável que a seleção que foi líder da primeira fase no mesmo grupo que a Holanda fosse derrotada com tamanha facilidade. Fato que fizeram muitos afirmar que o resultado foi arranjado, entre aspas, nos bastidores. Mas os argentinos preferem se lembrar da decisão contra os holandeses e da bela atuação do time que venceu na prorrogação por 3-1. 2 gols de Kempes, craque daquela Copa e que consagraram Menotti como o homem que pôs a Argentina no topo do mundo pela primeira vez na história. Menotti deixou a seleção argentina após fracassar na Copa de 82, na Espanha, sendo lanterna na segunda fase de grupos, perdendo os 2 jogos para Brasil e Itália. A equipe reunia o principal nome do Mundial anterior, Mário Kempes, e o craque Diego Maradona em sua primeira Copa do Mundo, nas vésperas de deixar o Boca e se transferir para o Barcelona. O país também viveu um período nebuloso politicamente falando durante aquela Copa, tendo perdido a Guerra das Malvinas para os ingleses.
O confronto deixou 650 soldados argentinos sem vida e a economia do país completamente destruída. Os episódios serviram para o julgamento e condenação dos militares, dando fim ao período ditatorial no fim de 1983 e início ao período de redemocratização do país. Quem assumiu o posto de comandante da seleção argentina foi o tricampeão da Libertadores como jogador e ex-técnico do Estudiantes, Carlos Bilardo. Ele vinha com a credencial de ser o atual campeão do torneio metropolitano à frente do clube de La Plata. Ainda assim, o estilo de jogo de Bilardo era completamente diferente do de Menotti e chegou propondo uma verdadeira revolução no elenco albiceleste. Trocou 18 jogadores do time e dizia não se preocupar com a opinião pública, já que, segundo ele, não haveria mais espaço para jogadores que só faziam uma função, jogando um futebol estático e lento que se praticava na América do Sul. Ele queria atletas multifuncionais, que jogavam todo o jogo. Sei que serei criticado, mas prefiro que 30 jogadores entendam o que eu desejo do que 30 milhões de argentinos me compreendam. Bilardo tratou de tornar Maradona seu expoente principal do selecionado nacional. O treinador fez questão de encontrá-lo em Barcelona quando se recuperava de uma hepatite que o afastou dos gramados por 3 meses e fez dele seu novo capitão, mesmo com a manutenção de Daniel Passarella no elenco. A Argentina passou por maus bocados para se classificar para a Copa de 86, mas o fez praticando um futebol em que o resultado era mais importante do que jogar bonito. A solidez defensiva, a eficácia nos contra-ataques e as jogadas individuais de seu camisa 10 eram os pilares de seu estilo de jogo. Bilardo aplicou um sistema com 3 zagueiros, quando quase nenhuma equipe do mundo aplicava mais essa estratégia. A lógica era simples. Se a maioria dos times joga com 2 atacantes, não tem por que jogar com 4 na defesa. Com isso, Cutufo, Ruggeri e Brown formavam a trinca. Passarella, que era desafeto de Maradona e que esteve fora da estreia contra a Coreia do Sul por ter passado mal às vésperas do jogo, tornou-se naturalmente reserva do time. À frente, uma linha de 4 jogadores com Giusti e Olarticochea nas laterais, fazendo o papel de carideiros, além de Sérgio Batista como primeiro volante e Henrique como segundo homem do meio-campo. Burruchaga era o engante que jogava por trás de Valdano e Maradona. O camisa 10 era um ponta de lança de origem e vivia o auge da carreira jogando pelo Napoli, mas a necessidade de preservá-lo ao máximo na fase defensiva, onde o time se postava num 5-3-2, o deixava livre de ter de marcar, compor linhas ou se preocupar com os adversários. O craque decidiu as quartas de final com 2 gols diante da Inglaterra, em um de seus jogos mais emblemáticos, com direito ao gol do século e a mão de Deus. Nas semis, mais 2 gols diante da Bélgica, e na decisão contra a Alemanha, após abrir 2-0 e sofrer o empate, a assistência de Diego para o gol do título marcado por Burruchaga colocou a segunda estrela no peito dos argentinos. Com o retorno da democracia na Argentina, qualquer assunto era amplamente debatido, e o futebol não ficou de fora dessa. Obviamente, o menotismo e o bilardismo foram comparados, e a discussão quanto a qual seleção argentina campeã do mundo era melhor, e sobretudo qual filosofia de jogo era mais eficaz, dividiram opiniões no país. Menotti era visto como um cara que deixava o resultado em segundo plano em prol do desempenho. E Bilardo fora reduzido a alguém que dava importância à vitória acima de tudo. Os 2 técnicos, inclusive, eram desafetos, pois ambos se alfinetavam nos bastidores. Mas mesmo polarizando as análises, é consenso que ambos foram fundamentais na construção da identidade futebolística da Argentina. Mas talvez nenhum dos 2 foi tão influente e será mais lembrado na história do jogo como uma semente para a construção do futebol moderno como Marcelo Bielsa. El Loco, como é chamado, bebeu um pouco da fonte de cada um dos campeões mundiais e desenvolveu um estilo de jogo capaz de inspirar técnicos como Jorge Sampaoli, Mauricio Pochettino e até mesmo Pep Guardiola. Após a passagem de Daniel Passarella como técnico da seleção argentina na Copa de 98, Bielsa assume a equipe para as disputas da Copa América de 99, quando foi eliminado para o Brasil nas quartas de final, e das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. A campanha do time foi avassaladora, com 13 vitórias e 4 empates, além de uma derrota, 42 gols marcados
e 15 sofridos em 18 partidas. A campanha credenciou a Argentina ao posto de uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo de 2002, na Coreia e no Japão. Ao longo da campanha, Bielsa desenhou um 3-4-3 com o losango de meio campo, e os excepcionais laterais Zanetti e Sorin nos vértices de lado deste losango. Ayala era o zagueiro central, Samuel e Vivas jogavam abertos na primeira linha, mas o segundo jogador se lesionou e deu lugar a Pochettino como titular ao longo da Copa. Redondo era o grande primeiro volante do time, mas as lesões também o atrapalharam e Simeone herdou a vaga de titular. Verón era o enganche titular de Bielsa, mas sua má fase o fez dar lugar a Pablo Aimar na última rodada da fase de grupos. O jovem Riquelme não foi convocado para aquele Mundial. Os pontas eram Ortega e Cláudio Lopes, e o centroavante Gabriel Batistuta. Havia uma pressão para que Crespo fosse titular ao lado do camisa 9 e o time usasse 2 centroavantes, mas não aconteceu. Aquela seleção foi eliminada na primeira fase do Mundial, mas a bola que apresentou na preparação do torneio fizeram deste fato uma grande decepção. Mesmo com 3 zagueiros, a exemplo de Bilardo, os times de Bielsa tinham a valorização da posse, grande marca de Menotti, como uma de suas principais características. Além disso, a intensidade na marcação, as triangulações e um futebol que buscava dominar o adversário e os espaços do campo se mostraram como uma terceira via entre as grandes escolas do país. Segundo ele, o jogo só pode ser analisado a partir de 3 pontos de vista: a fidelidade a um estilo, o domínio da posse de bola e a quantidade de chances criadas. Você não pode analisar a quantidade de gols, porque ninguém decide errar um gol. Defender e especular não são recursos ilícitos, mas há uma diferença entre esperar o erro do adversário e provocá-lo. Se você esperar, é menos provável que vai ter êxito. O técnico foi mantido na seleção argentina até 2004, quando perdeu a final da Copa América nos pênaltis para a seleção brasileira de Adriano, mas se despediu ganhando o ouro olímpico, lançando nomes como Mascherano, D'Alessandro e Tevez, e liderando uma irretocável campanha de 6 vitórias em 6 jogos, 17 gols marcados e nenhum sofrido. As bases táticas daquele time eram as mesmas utilizadas em 2002 e que também foram em trabalhos consolidados pelo treinador, como na seleção chilena, no Athletic Bilbao, no Olympique de Marseille e no Leeds United. Nas palavras dele mesmo, não se preocupe se o trabalho recebeu menos do que merecia. A injustiça é algo muito comum, mas quando se vê como bom algo que é casual, isso sim é muito perigoso para todos, porque ensina a todos que observam que um atalho nos leva ao objetivo. Quem cruza o jardim evitando o ângulo de 90 graus, pisa nas flores e chega mais rápido, mas quem recorre a ele demora mais, mas não pisa nas flores. Devemos valorizar o merecido e não endeusar o que não foi. Portanto, bem mesmo não sendo campeão mundial e vencendo bem menos títulos na carreira do que seu potencial poderia lhe proporcionar, o bielcismo criou adeptos no mundo inteiro, e o ainda em atividade técnico da seleção uruguaia pode perfeitamente se sentar na mesma mesa de Menotti e Bilardo como os maiores da história do futebol argentino. Mas e você? Qual estilo prefere? O romantismo de Menotti, o pragmatismo de Bilardo ou o idealismo de Bielsa? A história tática do futebol argentino é mais influente para a modernização do jogo do que muitos poderiam imaginar. E entender como ela se desenvolveu ao longo dos anos nos ajuda a entender por que sua liga é tão prolífera e a sua escola revela tantos bons treinadores. Muito obrigado a você que nos acompanhou. E até a próxima!